Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque eu vou ser sincero, essa apuração me deu um trabalho absurdo. Nos últimos dias, vários torcedores do Flamengo me mandaram mensagens em todas as redes sociais me questionando sobre a dívida do Internacional com o Flamengo em relação a Thiago Maia, porque nunca mais foi falado sobre isso. E aí eu fui apurar, e repito, me deu muito trabalho porque eu tive que ter acesso ao documento junto à CNRD, que é o órgão da CBF, que administra, que toma conta dessas cobranças de dívidas entre clubes, tá? Para vocês entenderem. Eu vou explicar tudinho para vocês, vou trazer aqui quanto que o Inter deve, se já pagou algo, se ainda deve. O Corinthians deve ao Flamengo, muita gente me pergunta isso também em relação à compra do Mateuzinho, do Hugo Souza, também falaremos sobre isso. Temos essas informações exclusivas e vamos trazer no vídeo de agora. E tem também Hulk debochando do Flamengo, é isso mesmo? Lembrando que Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar agora na Copa do Brasil, dois jogos extremamente importantes. E Matheus Gonçalves e Lohan, os dois pedindo passagem. Vou te falar, jogaram muita bola, hein? Muita bola. Já já a gente vai contar isso tudo aí para vocês, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, beleza? Para todo mundo ficar conhecendo o canal. Para as informações, eu vou começar falando sobre esses dois, Matheus Gonçalves e Lohan. Eu tive a oportunidade de assistir ao jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Os dois, o Lohan já faz parte do Sub-20, né? Ele voltou de vez, e o Matheus Gonçalves ele pediu para jogar essa partida para não ficar sem ritmo, tendo em vista que ele está tendo poucas oportunidades no elenco profissional do Flamengo. E os dois jogaram muita bola. O Matheus Gonçalves, inclusive, foi o autor dos dois gols do Flamengo. O primeiro, um golaço, uma pintura. O segundo, um belo gol, jogada linda, maravilhosa, jogada que contou com o Lohan, dando balão no adversário. Então, os dois jogaram muita bola nessa partida. E eu vou ser sincero, eu não consigo entender o fato de Felipe Luiz não dar mais oportunidade, pelo menos ao Matheus Gonçalves. O Lohan eu até entendo. Voltou para o Sub-20 para fazer todo o processo certinho, para não pular etapas. O Matheus Gonçalves, embora seja jovem também, mas é um jogador que já foi emprestado para o Red Bull Bragantino. Eu acho que ele está mais pronto para estar no profissional. E eu, por exemplo, não vejo motivos de você investir 40 milhões de reais num atacante irlandês que não sabe finalizar, sendo que você tem o Matheus Gonçalves ali pronto para você utilizar. Beleza, são funções diferentes, talvez. Embora o Matheus Gonçalves renda muito bem pelo lado direito, mas na época de Vitor Pereira no Flamengo, o lado esquerdo ele também fez e fez muito bem, tá? Então, eu acho que vale o Felipe Luiz abrir o olho com esses dois jogadores, sobretudo em relação ao Matheus Gonçalves. Eu, no lugar do Matheus Gonçalves, já teria até saído do Flamengo, porque eu acho que ele tem que ter muitas oportunidades, é um garoto que tem um potencial absurdo. O Lohan, eu entendo, está passando por esse processo novamente aí de maturação lá no Sub-20. Mudando de assunto, o Hulk parece que debochou do Flamengo antes do jogo contra o Flamengo aí pela Copa do Brasil. Ele falou sobre a participação do Flamengo no Mundial de Clubes e os sites aí que falam do noticiário do Flamengo entenderam que ele foi debochado, abre aspas. Não sei se eles estão cansados ou não. Aqui, por exemplo, a gente está acostumado a fazer 9 jogos no mês. Eles fizeram talvez 5 jogos? Nem isso, não sei. Não é bem por aí, não estão cansados. Se você olhar para o outro lado assim, vamos fazer uma observação mais real. Os caras que estão acostumados a jogar 9 jogos no mês, fizeram 4 no Mundial, cara, toca as perninhas, estão com as perninhas levinhas. É uma situação nova para a gente, não sabemos como vai ser, se as equipes que estavam no Mundial estarão com mais ritmo, ou se os times que conseguiram descansar vão retornar em melhores condições físicas. A gente não sabe, só quando começar os jogos. Estamos concentrados para fazer grandes jogos. Esse mês vai ser muito importante para a gente. Tem o Flamengo na Copa do Brasil, concluiu o Hulk em entrevista coletiva. E aí, vocês acharam que teve deboche? Lembrando que os dois jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro estão marcados para 31 de julho, jogo de ida no Maracanã, e 6 de agosto, jogo de volta na Arena MRV. Vamos agora para o assunto principal desse vídeo, as dívidas. Na verdade, a dívida do Internacional com o Flamengo
E eu já vou falar logo, o Corinthians não deve ao Flamengo, não tem pendência com o Flamengo, não tem inadimplência com o Flamengo, não tem nada em relação à compra do Mateuzinho e nem do Hugo Souza, pelo menos nesse momento. Se futuras parcelas forem vencidas e não pagas, obviamente a gente vai trazer aqui. Mas até o momento, o Corinthians está ok com o Flamengo. Já o Internacional não está ok, o processo está no órgão da CNRD, da CBF. Vene, por que o Flamengo não vai à FIFA e cobra do Internacional como fez com os clubes portugueses? Porque não pode. O Flamengo, todos os clubes brasileiros, para cobrar de um outro clube brasileiro dívida, tem que ir a CNRD. Por exemplo, o Cuiabá está aí para receber mais de quase 50 milhões de reais de alguns clubes do futebol brasileiro e está na CNRD também. E lá você negocia, você entra com uma ação na CNRD e vai negociando com o clube. No caso, o Flamengo entrou com a ação no dia 27 de novembro de 2024. O processo da CNRD é 2024/0/01805. Eu tive acesso a esse documento. E vamos lá. Pedido inicial para citação do Inter, além de condenação do Inter ao pagamento de 250 mil euros, acrescido de multa e juros moratório, convertido para real com base na cotação oficial do Banco Central do Brasil no dia útil anterior à quitação. Condenar o Inter ao pagamento de parcelas vincendas, eventualmente inadimplidas, durante a tramitação desse processo de cobrança. Condenar o Inter ao reembolso das custas recolhidas pelo Flamengo, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados no mínimo de 10%. Requer a aplicação de sanções ao Inter caso este não cumpra voluntariamente o disposto acima. E aí que tá. A resposta do Inter trata todo o tempo da pandemia e da tragédia ocorrendo em 2024, afetando todo o centro de treinamento do clube. Trata do prejuízo que teve com a impossibilidade de receber público e que ainda que esteja tentando se recuperar financeiramente está distante de uma solução. Destaca que o atraso se deu pela crise financeira que o clube vivencia. Apresenta um pedido de parcelamento em 10 parcelas, com início em 25 de fevereiro de 2025 até 25 de 11 de 2025. O Flamengo alerta que o contrato com o Inter foi firmado 2 meses após a tragédia no Sul, ou seja, não houve modificação do quadro econômico do Internacional. O Flamengo rejeita a proposta de acordo, indicando novamente que o Inter arrecadou cerca de 135 milhões de reais com a venda de seus atletas em 2024. A última movimentação desse processo na CNRD foi 11 de março de 2025. Gente, estou gravando o vídeo dia 10 de agosto, mas esse vídeo vai sair no dia 11 de julho, desculpa, estou gravando esse vídeo 10 de julho e esse vídeo vai sair 11 de julho, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses sem movimentação, a CNRD. O Flamengo vendeu, só para recordar, o Thiago Maia Internacional, 50% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros. 1.250.000 euros já estão vencidos e o Flamengo não recebeu esse valor. E assim, gente, com todo respeito ao Internacional, mas como é que o clube alega isso no processo da CNRD e continua contratando jogadores? Esse é o ponto do fair play financeiro, gente. Como é que um clube que deve a outros continua gastando horrores? Eu estou falando do Internacional porque é esse caso com o Flamengo, mas tem vários outros que fazem isso, inclusive o Botafogo, que é SAF atualmente. O Botafogo deve a alguns clubes, mas continua contratando. O Corinthians, nem preciso falar, né? O Corinthians era uma confusão danada com o Memphis Depay, que não se reapresentou, porque não pagaram uma bonificação para ele prevista em contrato, não pagaram segurança do Depay. Gente, na boa, não dá para o futebol brasileiro evoluir dessa maneira. Como é que um clube que continua contratando alega isso no processo junto à CNRD e contratou milhões e vendeu milhões, como o Flamengo disse aqui? Então, ou a CBF cumpre, o novo presidente da CBF cumpre o que prometeu de correr atrás de um fair play financeiro, ou o nosso futebol brasileiro vai ficar nessa o tempo todo e de uma maneira injusta. Porque o Internacional tem os mesmos direitos que o Flamengo, por exemplo, que é um clube organizado, que o Palmeiras, que é um clube organizado, Cuiabá, que é um clube organizado, Fortaleza, que é um clube organizado. Enfim, fica aí a informação e também um pouquinho
do meu desabafo. Quero a sua opinião e valorize essa informação, porque de fato deu muito trabalho. Tamo junto, galera, e fui!